Ela me enviou 70 fotos explícitas com meu marido, esperando que eu chorasse. Em vez disso, eu fiz com que se tornassem virais. Às 2 horas da manhã, eu olhava para uma mensagem de um número desconhecido no meu telefone. Eu sou a próxima esposa de Dennis. Eu já tinha sentido algo estranho sobre Dennis nos últimos dias, mas não esperava que a verdade chegasse tão rápido. Pausei por um segundo, prestes a digitar uma resposta. Mas antes que eu pudesse tocar em uma tecla, a remetente começou a bombear fotos para o meu celular. Uma enxurrada de imagens chegou, uma após a outra, como se ela estivesse ali, com o polegar posicionado sobre o botão de envio, esperando minha reação. As notificações continuavam a soar. Jim. Olhei para Angela, que dormia tranquilamente ao meu lado, e me apressei para colocar o telefone no modo silencioso. Havia 70 fotos no total. Encontros para jantar, noites de cinema, escapadas de fim de semana, passeios pela rua de mãos dadas. Imagem após imagem deles brincando de casinha, como uma versão distorcida de um vídeo de destaques. Não eram apenas provas de um caso, eram um tapa na cara, a prova de como o coração de um homem pode vagar sem esforço. Todos aqueles momentos ternos que antes pareciam ser meus, nunca foram apenas meus. Dennis nunca me amou de verdade, ele também nunca amou. A única pessoa que Dennis amou verdadeiramente foi a ele mesmo. Não sei se o momento foi intencional ou apenas uma coincidência cruel, mas hoje completavam 7 anos desde que Dennis e eu nos casamos. Dizer que eu não estava com o coração partido ou com raiva seria uma mentira. 7 anos. 7 anos amando-o, construindo este lar, dando tudo o que eu tinha. Não, aquele lar estava apodrecendo de dentro para fora, tão podre que dava náusea, tão podre que fazia as lágrimas virem aos olhos. Abri cada foto pacientemente, uma por uma baixei as originais, salvei todas. Uma delas, uma em particular, foi particularmente interessante. Eu a encaminhei para uma boa amiga minha, ela é advogada. Quando a evidência cai no seu colo, você não apenas a deleta, você a coloca para trabalhar. Justo quando terminei de salvar a última foto, Dennis entrou pela porta da frente. O som o fez assustar nossa filha, Angela, que se mexeu e soltou um pequeno gemido. Eu acariciei suas costas suavemente para acalmá-la. Lucy, Dennis chamou meu nome, alto e cortante, atravessando o silêncio da noite. Coloquei Angela de volta na cama e saí para o corredor. O homem à minha frente, inchado, suado, com cheiro de colônia e álcool, estava irreconhecível. 7 anos atrás, ele era magro, com ombros largos, linhas limpas e um queixo afiado. Não era o tipo de homem que se pode chamar de galã de cinema, mas era sólido, confiante, vivo. O que você está fazendo aí, parada? Ele tirou a roupa no meio do corredor, roupas que exalavam o perfume de outra mulher e o uísque barato, e as jogou no chão antes de cair no chuveiro, nu. Eu me agachei para pegar as roupas. Só de olhar para ele meu estômago virou. Quando ele terminou, caiu na cama e começou a roncar tão alto que as paredes tremeram. Eu voltei para o quarto de Angela e me deitei ao lado dela. Este foi o 3º ano que dormimos em quartos separados. Quando Angela nasceu, Dennis começou a arranjar desculpas. Estou muito cansado, estou estressado, preciso de um sono melhor. Eu não fiz resistência, pensei que estava sendo compreensiva. Minha mãe me avisou, casais que dormem separados, isso é o começo do fim. Eu ri dela, chamei ela de antiquada. Bem, parece que ela estava certa. Peguei meu telefone e comecei a rolar pelas fotos que a amante havia enviado. Ela era mais jovem que eu, vagamente familiar, não deslumbrante, apenas suave, com um ar meio juvenil. Depois de um momento respondi, prazer em conhecê-la. O status dela ficou digitando por um bom tempo, mas ela nunca enviou nada. Esperei alguns minutos e então fui dormir. A mensagem de uma amante não valia a pena perder o sono. Na manhã seguinte, Angela me acordou, seus dedinhos tocando meu rosto. Eu beijei suas bochechas quentes e suaves. Lucy, minha sogra Ana, chegou. Ela estava em frente ao espelho do banheiro, arrumando seus cachos recém-tingidos de preto. Ela parecia um poodle molhado mergulhado em tinta. Você só está acordando agora? A criança provavelmente está morrendo de fome, ela murmurou teatralmente. Estendeu a mão para pegar Angela, que se esquivou, correndo pelo quarto. Eu não quero a vovó, ela declarou com sua doce voz de bebê. Essa criança é tão má, nem sei de quem ela herdou esse temperamento. Dennis me lançou um olhar fulminante. Ridículo. Essa mulher mal ajudou a criar Angela. Metade do tempo que estava por aí, ela estava brigando ou reclamando, e ainda assim esperava amor em troca. Normalmente eu a ignorava, fingia que não a ouvia, fingia que não me importava. Mas não hoje, não depois que a amante bateu a porta. Hoje eu estava cansada de fingir, as fotos facilitaram, não havia mais desculpas, não havia mais segundas chances. Ana, você pode fechar a boca? Eu disse friamente, cortando a carne na bancada da cozinha. O que você disse? Eu bati a faca na bancada 2 vezes com força e me virei, segurando a lâmina, olhando-a nos olhos. Eu disse, fecha a boca. Naquela manhã, eu fiz o café da manhã apenas para Angela e para mim. A velha se calou, os lábios tremendo. Ela foi até o quarto de Dennis acordá-lo. O café está pronto, disse ela.
Quando o querido filho dela finalmente saiu da cama, Angela e eu já estávamos fora de casa. Onde está o café? Dennis gritou para a panela vazia brilhando. Eu fechei a porta da frente atrás de mim sem dizer uma palavra. Mamãe, o papai não tomou café? Mamãe faz café para Angela, o papai. A mamãe pode fazer café para o papai. A mamãe não precisa mais fazer isso. Angela piscou para mim e depois assentiu, como se tivesse entendido. Depois de deixar Angela na escola, eu voltei para casa e encontrei Dennis e Ana sentados na sala, ambos parecendo prestes a explodir. Ana estava com o rosto coberto de pó, pálida como um fantasma, e com os lábios pintados de vermelho chamativo. Ela parecia uma geisha envelhecida, ainda agarrada a um emprego que deveria ter acabado há uma década. Meu sogro deveria ter sido um homem muito sortudo. Dennis estava jogado no sofá, os braços cruzados sobre o peito, como se estivesse tentando fazer algum tipo de movimento de poder. A gordura escapando debaixo dos braços dobrados o fazia parecer mais um saco de feijão caindo do que um homem. Ele realmente não sentia calor com toda essa insolação? Lucy, como você pode fazer café só para você? Isso é um absurdo, Ana repreendeu. Eu fiz o café da manhã para mim e para Angela, e não para Dennis, Ana. Você não sempre disse que a minha comida é horrível? Dennis teve um jantar de negócios ontem à noite, certamente ele merece algo melhor esta manhã, já que você acha que a minha comida é incomível. Eu imaginei que a sua culinária fosse mais do gosto dele. O que isso quer dizer? Você está dizendo que não quer mais esse casamento? Engraçado como foi pouco para eles perderem a cabeça. Talvez eu tenha sido fácil demais todos esses anos, muito complacente, e agora que eu me atrevi a me impor um pouco, eles agiram como se eu tivesse queimado a casa inteira. Dennis tentou me lançar um olhar de raiva. Antigamente talvez isso tivesse funcionado, mas agora com 6 pés de altura e 400 libras, ele parecia uma geladeira humana, seus olhos, aqueles pequenos grãos esmagados em bochechas inchadas, mal maiores que passas ou fezes de rato. Talvez essa seja uma pergunta que você devesse fazer a si mesma, eu disse calmamente, então puxei meu telefone. Selecionei 2 das fotos mais suculentas de Dennis e sua amante e as enviei direto para o grupo de família. Em segundos, o telefone começou a tocar pela sala. Enquanto eu fazia o percurso para a escola, liguei para minha melhor amiga, Vivian, que convenientemente acabará de chegar e não estava sozinha. Kate, a amante, também apareceu. Vivian deu uma olhada nela e imediatamente se afastou, como se a mera presença de Kate pudesse infectá-la com algo contagioso. Esta é a minha advogada, Vivian, disse eu. A partir de agora, se tiver algo a dizer, diga a ela. Dennis e Ana pareciam ter sido atingidos com um tijolo. Enquanto Vivian começava a entrar em modo jurídico total, meus pais chegaram. Meu pai entrou com os olhos vermelhos, o rosto retorcido de fúria. Eu nunca tinha contado a ele sobre essa bagunça antes, e agora estava tudo bem ali na frente dele. Dennis, ouça com atenção, disse Vivian, a criança fica com a Lucy, a pensão alimentícia será de $2.000 por mês, os bens matrimoniais serão divididos igualmente. Dennis ficou ali, como se não soubesse falar inglês. Vivian teve que repetir 3 vezes. Então, uma voz alta interrompeu, absolutamente não. Eu me virei. Era o pai de Dennis, o novo rico fanfarrão. Dennis não vinha de uma família rica, a fortuna da família era algo recente, e como a maioria dos homens que tropeçam na riqueza, ele deixou isso subir a cabeça. Não, agora essa cabeça estava prestes a explodir. Eu levantei uma sobrancelha para Vivian, ela puxou um caderno e me entregou. Eu folhei algumas páginas e então joguei-o no colo de Dennis. Deu uma boa olhada antes de dizer mais alguma palavra. A cor desapareceu do rosto de Dennis e de seu pai. O caderno continha 7 anos de extratos bancários e todas as transações das contas pessoais de Dennis. Não sabia que você era tão calculista, Dennis murmurou. Assine o acordo, disse Vivian. Estamos entrando com o pedido hoje. Nos seus sonhos. Eu já transferi todas as minhas ações para minha irmã. A empresa não vai bem de qualquer maneira. Acabamos de garantir um empréstimo de $230 mil no banco, e eu oficialmente renunciei à empresa do meu pai no mês passado. Agora eu não tenho mais nada. Se você quer dividir alguma coisa, dívida a dívida, $115 mil para cada um. Se você quer sair, saia sem nada. Eu olhei para esse homem, esse caco patético e esbaforido, e depois para Kate, que estava sentada rígida ao lado de Ana, como uma debutante em um funeral. Oh, apenas $200 mil, isso é administrável. Mas antes de resolvermos isso, vou recolher tudo que você gastou com ela, eu disse, apontando diretamente para Kate. O rosto dela empalideceu. Março de 2022, compra da casa, $230 mil. Abril de 2022, carro novo, $15 mil. Bolsas de grife, roupas, sapatos, mais $30 mil. Legalmente, eu tenho o direito de recuperar pelo menos a metade. Isso dá $137.500. Depois da sua parte da dívida de $115 mil, você ainda me deve $22.500. Kate instintivamente colocou a mão na barriga. Claro que ela estava grávida. Dennis, querido,
Acho que algo está errado, ela gemeu, sua voz tremendo enquanto se inclinava para ele. Dennis parecia querer se afastar dela e gritar mais, mas eu o interrompi. Se você não se apressar, seu pequeno pacotinho de alegria talvez não chegue lá. Ele virou a cabeça, me lançou um olhar mortal e saiu correndo pela porta com Kate nos braços. Querido, Ana murmurou, observando Dennis e Kate desaparecerem pela garagem. Ele se virou para Lucas, seus olhos se encontraram e algo passou silenciosamente entre eles, uma espécie de trégua parental sombria. A resolução endureceu nos rostos de ambos. Lucy, Ana começou, seu tom de repente mais doce. Olha, não faz sentido deixar esse divórcio ser feio. Vamos terminar as coisas de forma pacífica, certo? Dennis ainda é o pai do seu filho. Você é apenas uma mulher que trabalha meio período e ganha o quê? Talvez $4.000 por mês? Isso não é o suficiente para criar uma criança. Ele vai precisar da ajuda do pai, certo? Seus lábios vermelhos se moveram para cima e para baixo como uma marionete de ventríloco. Eu percebi um borrão de batom no dente da frente dela. Ana, você está com batom nos dentes. Ela fez uma careta e tentou esfregar cegamente com um guardanapo. Ainda está lá, eu disse. Dente da frente, Ana. Ela ficou vermelha e esfregou novamente. Dente inferior, bem no meio, Vivian acrescentou secamente, entregando-lhe um lenço de sua bolsa. Ana continuou batendo. O rosto dela estava uma bagunça de frustração e corretivo desbotado. Agora sim, tudo certo, disse Vivian com um sorriso profissional e sarcástico. Luciana continuou, tentando se recuperar. Eu falo por experiência, eu sei o que estou dizendo. Às vezes é melhor deixar as coisas irem e seguir em frente. Desculpa, eu disse. Eu perdi a parte onde você disse algo sábio. Estava muito distraída vendo seu batom migrar pelos seus dentes. Lucy, eu ajudei a criar essa criança todos esses anos, disse ela. Você ajudou, minha voz ficou cortante. Você tem coragem de dizer isso em voz alta? Depois que eu dei à luz Angela, você contratou uma babá de 5ª categoria e levou seu filho para uma viagem tropical durante um mês inteiro, sem uma única ligação, sem uma única mensagem. Quando você finalmente voltou, a babá estava dormindo enquanto Angela gritava com uma erupção cutânea e fraldas sujas. Você levantou um dedo? Não. Você só gemia sobre suas costas doloridas e como não conseguia ver nem ouvir direito. Quando minha licença maternidade acabou, você contratou uma funcionária temporária desinformada para ajudar. Sabe o que você fez? Você passou os dias no spa. Angela teve uma febre de 102 e a babá entrou em pânico, me ligou chorando e pediu demissão na hora. Depois disso, Angela ficou comigo até a pré-escola. Eu me virei para minha mãe, incrédula. Ela estava com o rosto vermelho e os punhos cerrados. Essa era uma mulher que eu nunca tinha visto assim antes. Quando eu era criança, minha mãe era o retrato da paciência silenciosa. Sempre que eu chorava para ela sobre Dennis, ela suspirava e sussurrava coisas como: isso é casamento, todo mundo passa por isso, ou pior ainda, ele ainda é o pai do seu filho. Esse tipo de resignação só me afastou cada vez mais. Mas agora ela estava ali de pé dizendo a verdade. Lucas abriu a boca para dizer algo, mas o telefone dele tocou. O volume estava tão alto que ecoava pela sala, até eu conseguia ouvir a voz de Dennis através do alto-falante. Kate estava grávida de 4 meses, o bebê estava medindo pequeno, então ela precisava de repouso. Disseram-lhe que era um menino. Ana começou a se mover em direção à porta. Lucas agarrou seu pulso e a segurou no lugar. Pelo menos o velho ainda tinha um pouco de dignidade. Você não vai para o hospital? Eu perguntei, zombando. Seu filho está quebrado, alguém tem que pagar as contas. Lucas fez uma careta, então se levantou, pegou o casaco e saiu pela porta com Ana atrás dele. Dennis jogou o papel de filho rico por anos, mas a verdade era que ele nunca teve dinheiro de verdade. Ele estava sempre metendo a mão no bolso do pai. Eu cobri mais despesas domésticas do que eles jamais reconheceriam. O dinheiro que ele usou para mimar sua amante, não havia como Lucas não saber. Desde que eu dei à luz Angela, eles vinham me pressionando para ter outro filho. Agora que eu os via como realmente eram parasitas e pérolas, eu sabia que aquele segundo bebê jamais aconteceria. Este casamento já estava acabado. Lucy, faça o divórcio. Eu não vou tentar te convencer a não fazer isso dessa vez. Apenas faça, deixe-o. Minha mãe me envolveu em um abraço apertado, seus olhos vermelhos. Meu pai ficou em silêncio ao nosso lado, suas mãos cerradas, o rosto inexpressivo. Eu liguei para uma empresa de mudanças. Eu já tinha terminado ali. Lucy, revisei o acordo de divórcio, Vivian disse, entregando o documento enquanto eu ainda estava ao telefone. Além disso, olhe isso. Ela puxou uma fotografia. Era da cerimônia de premiação da Bolsa de Estudos do ano passado, organizada pela empresa de Dennis. Kate estava no fundo, logo atrás dele, seus olhos fixos no perfil dele como se ele fosse o sol. Ela era sua aluna bolsista, disse Vivian calmamente. Eu fiquei olhando a foto por um segundo, então sorri. Vamos à universidade, pai. Mãe, eu me virei para eles. Me ajudem a empacotar tudo. As coisas de Angela, minhas joias, se puderem ser carregadas. Leve tudo com a gente. Você está bem?
Vivian perguntou gentilmente, seus olhos analisando meu rosto. Estou bem, eu respondi com um sorriso pequeno, e dessa vez eu realmente queria dizer isso. Houve uma época em que não estava. A primeira vez que tirei um preservativo do bolso da jaqueta dele, eu quase desmaiei. Eu disse a mim mesma que era apenas descuido, que a faísca havia se apagado porque éramos um casal velho, que ele ainda nos amava, que isso era normal, que as pessoas não vivem na paixão todos os dias. Eu continuei mentindo para mim mesma até que as mentiras se esgotaram. Ele tinha outra pessoa há muito tempo. Eu costumava ficar acordada por horas, revivendo todas as memórias doces e sobrepondo-as com flashes de traição. Houve noites em que fiquei do lado de fora do quarto dele com uma faca tremendo, imaginando o que seria preciso para fazê-lo pagar. Ele destruiu essa casa, ele tirou a minha calorosidade, minha crença no amor, minha capacidade de confiar, e eventualmente a dor ficou amortecida. A ferida se fechou, não cicatrizada, apenas marcada, feia, mas sem mais sangrar. O que estamos fazendo na universidade? Vivian perguntou cautelosamente enquanto dirigíamos. Quero conhecer o corpo docente. Eu sou esposa de Dennis, certo? Eu deveria ter o direito de ver como estão os alunos da bolsa dele. Vivian me olhou, uma parte de admiração, duas partes de preocupação. Eu prometo que estou bem. Eu não vou perder o controle. A minha raiva agora é uma arma, não algo que me consome. Eu peguei um maço de papéis dela. Lá estava Kate novamente congelada no tempo, segurando um certificado, sorrindo com confiança e ambição, uma garota no auge de sua juventude. Ela me lembrava de mim na faculdade, eu tinha essa mesma faísca, essa mesma crença cega de que o mundo me trataria com justiça, se eu trabalhasse duro e amasse de forma pura. O campus estava repleto de estudantes, transbordando de vida e barulho, e aquele cheiro inconfundível da juventude. Vivian, lembra quando a gente ria assim? Eu perguntei, acenando com a cabeça para duas garotas que caminhavam à nossa frente de braço dado, rindo de algo que apenas elas entendiam. Vivian sorriu. Sim, estávamos sempre juntas. Você com suas jaquetas de beisebol vermelhas, 5 das mesmas, e você com aquelas camisas de flanela enormes. Eu ri, o som da nossa risada se dissipando em uma dor silenciosa. Eu assisti aquelas meninas desaparecerem pelo caminho e senti algo se torcer dentro de mim. Vivian, eu sussurrei, eu não posso voltar. As duas garotas viraram a esquina e desapareceram, assim como a versão de mim que eu costumava ser, e não importava o quanto eu desejasse ser ela de novo, ela se foi. Vivian deu um leve tapinha no meu braço. Havíamos chegado. Explicamos claramente nosso propósito e logo fomos conduzidos para um escritório para nos encontrar com o professor responsável pelo programa de bolsas de estudo. Professor Jones, nós só queríamos entender mais sobre o status atual dos alunos da bolsa, eu disse, mantendo meu tom caloroso, mas controlado. Também estamos considerando aumentar o valor da verba, então gostaríamos de ter uma imagem mais clara de como os alunos estão indo. Esta é a nossa advogada, Vivian. Se decidirmos redigir um novo acordo, ela nos ajudará com a parte legal. Espero que não se importe. Claro que não, o professor Jones sorriu. Isso é muito atencioso. Ele puxou vários arquivos grossos e os empilhou na mesa, sua energia transbordando enquanto falava sobre os alunos com orgulho. Aqui, dê uma olhada. Kate, por exemplo, é uma jovem extremamente trabalhadora. Ela é uma das melhores alunas do departamento de literatura e até representou a universidade em competições. Estes são os certificados de premiação dela. Ela também trabalha meio período na biblioteca e se dá muito bem com seus colegas, sempre ajudando os outros, muito bondosa. Uma aluna verdadeiramente excepcional. Ela está planejando se inscrever para o mestrado, mas, claro, há preocupações financeiras. Ele me olhou, os olhos cheios de esperança. Dava para perceber que ele era um dos bons, um educador que realmente se importava, que ia além para abrir portas para estudantes que não tinham nenhuma, como Kate, que vinha de uma família humilde e tinha sorte de ter alguém como ele ao seu lado. Bem, eu disse, dando-lhe um aceno caloroso, que tal nos encontrarmos com Kate? Se ela for realmente tão impressionante quanto você diz, ficaremos mais do que felizes em considerar mais apoio. Ah, sim, claro. Ela deve estar na biblioteca agora. Deixe-me ligá-la. Ele se afastou para fazer a ligação. Alguns momentos depois, ele voltou, parecendo apologético. Desculpe, ela disse que não estava se sentindo bem e tirou um dia de descanso. Seria possível remarcar para outro momento? Ela está doente, eu disse, olhando para Vivian. Bem, então talvez devêssemos visitá-la no hospital. Estamos livres hoje? Isso seria inconveniente para você? Professor Jones? Não, claro que não. Eu ficaria feliz em ir com vocês. Ele rapidamente informou a equipe do escritório sobre seus planos e verificou a localização de Kate, então todos nós saímos. Durante toda a viagem, o professor Jones não parava de elogiar Kate, como ela era altruísta, sincera e como o caráter dela era notável. Vivian tentava falar, mas cada vez que ela abria a boca, eu estendia a mão para impedi-la. Ainda não. Quando finalmente chegamos ao hospital e empurramos a porta do quarto, Kate estava deitada com o rosto pálido na cama, claramente sozinha.
Dennis, sempre o covarde, já tinha se escondido. Kate, disse o professor Jones amavelmente, está a senhora Lucy Howard, esposa do senhor Dennis Howard e cofundadora do Fundo de Bolsas de Estudo. Quando soube da sua situação, ela insistiu em vir te ver. Sei que você está sonhando em se inscrever para o MIT para o mestrado, certo? O rosto de Kate perdeu a pouca cor que ainda tinha. As mãos dela tremeram ligeiramente. Ela mal conseguiu esconder o medo e o pedido silencioso nos olhos. Toda a arrogância que ela demonstrou na minha porta tinha desaparecido. Kate, eu disse, inclinando a cabeça. O que aconteceu? Você está com uma aparência terrível. Eu só estou com um resfriado, ela gaguejou, apertando o cobertor e puxando-o para cima, cobrindo o estômago. Uma leve febre, mas vou ficar bem em alguns dias. Um resfriado e febre? Vivian deu um passo à frente, as sobrancelhas erguidas. Isso é estranho. Esse andar inteiro é marcado para a OBGYN. Ela espiou no corredor e depois se virou de volta para o quarto. Sim, ala de maternidade, grandes placas e tudo. O professor Jones a seguiu curioso e espiou também. A mudança no rosto dele foi imediata. Kate mordeu o lábio com tanta força que ficou branco. O hospital disse que a unidade respiratória estava cheia, ela murmurou. Então eles me colocaram aqui temporariamente. Sério? Vivian disse em voz alta com uma preocupação exagerada. Eles estão colocando pacientes contagiosos no mesmo andar de recém-nascidos e mulheres grávidas? Isso parece extremamente irresponsável. Sua voz ecoou pelo corredor. A porta atrás de nós estava meio aberta. Cada palavra carregava. No momento em que as outras famílias no corredor ouviram, alguém com febre e gripe estava na ala de maternidade, eles se aglomeraram como um bando de pássaros alarmados. Por que diabos alguém com gripe está na nossa ala? Meu bebê nasceu prematuro. E se ela pegar algo? Eles estão misturando pacientes doentes com recém-nascidos? Uma jovem enfermeira, suando, se apressou para tentar impedir que a situação saísse de controle. Aquela ala era a ala VIP. Cada paciente era alguém que poderia tornar a vida dela um inferno. Não. Deve ser um mal-entendido. A mulher do quarto 333 está aqui para cuidar dos pré-natais. Ela passou por todas as triagens padrão antes de ser admitida. Não há infecção, juro. Cuidados pré-natais? Vivian exclamou com uma surpresa exagerada. Tem certeza disso? Ela é apenas uma estudante, uma garota. Como ela poderia estar aqui para cuidar dos pré-natais? Você está inventando isso para nos calar? Melhor não nos mentir. Ela não estava gritando, mas sua voz estava alta o suficiente para carregar por todo o corredor, o suficiente para que todos os ouvidos curiosos se agarrassem às partes suculentas. O rosto do professor Jones estava agora pálido, sua mandíbula apertada. Professor? Eu fui estuprada, Kate gaguejou. As lágrimas deslizavam pelo rosto dela antes que a frase fosse concluída. Eu não queria contar para ninguém. Eu fui estuprada. O rosto do professor Jones ficou vermelho de raiva. Isso é tudo, vou chamar a polícia. Ele pegou o telefone, as mãos tremendo. 911, aqui é o professor Jones. Uma das minhas alunas acabou de revelar que foi estuprada. Estamos no City General, quarto 333. Por favor, mande alguém imediatamente. Não, professor, por favor, não, Kate gritou, encolhendo-se com medo. Eu não quero que ninguém saiba, Ela parecia uma flor delicada pegando uma tempestade murcha, frágil e tremendo de inocência. Kate, a descrição será mantida, mas se você foi agredida, deve denunciar. A lei está aqui para te proteger. O professor Jones deu um tapinha na mão dela e então saiu para fazer uma ligação de acompanhamento. O que vocês estão tentando fazer? Kate se virou para nós, seus olhos arregalados, preenchidos com uma mistura de fúria e medo. Justiça, eu disse, acariciando suavemente sua mão. Por que vocês não podem simplesmente me deixar em paz? Ela sussurrou. Nós nos amamos. O quê? Eu pisquei. Você está dizendo que você e o seu estuprador estão apaixonados? Meu Deus! Você está sofrendo de síndrome de Estocolmo? Vivian assentiu solenemente e levantou um pouco a voz, para o benefício da multidão curiosa no corredor. Síndrome de Estocolmo é uma condição psicológica, ela disse, onde a vítima começa a simpatizar com seu agressor. Com o tempo, ela pode até sentir afeição, lealdade ou apego romântico por ele. O que estamos vendo aqui é um caso clássico. Na hora, os sussurros começaram a surgir do outro lado da porta. Você ouviu? A garota no quarto 333 foi estuprada. E agora ela pirou. Ela está aqui para cuidar dos pré-natais? Ela quer ter o bebê do estuprador. Que loucura, estão dizendo que ela se apaixonou pelo cara. Síndrome de Estocolmo, não é brincadeira. Quem é aquela mulher dentro com ela? Não sei, talvez uma professora ou alguém importante. Os policiais chegaram rapidamente. Um deles, um homem de meia idade com olhos cansados, acenou para o professor Jones, que imediatamente deu um passo à frente. Fui eu quem fez a ligação, ele disse. Aqui está o que aconteceu. Ele contou tudo o que sabia. Uma policial ficou para interrogar Kate privadamente, mas não obteve muito. Kate continuava chorando e murmurando incoerentemente.
Senhor, a policial me disse, a senhorita Kate acabou de me dizer que está apaixonada pelo homem que alegadamente a agrediu. Eu gravei a conversa. Eu tirei meu telefone. Aqui está a gravação dela dizendo a mesma coisa. A policial pegou e assentiu com gravidade. Ela passou por um trauma sério, acrescentou a policial. É possível que seu julgamento esteja comprometido. O professor Jones agarrou o braço da policial. Vocês têm que pegar o filho da puta. Me prometam que não vão deixar ele sair impune. Nós não vamos, disse a policial solenemente. Vamos esperar até que Kate esteja estável, então vamos coletar uma amostra para o teste de DNA. Vamos encontrá-lo, senhor. Ninguém está acima da lei. Ele apertou a mão do professor Jones firmemente. Quando voltamos para o quarto, Kate ainda estava chorando, as lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto ela digitava furiosamente no telefone. O professor Jones sentou-se ao lado dela, murmurando palavras de consolo e esfregando suavemente o ombro dela. Eventualmente ela se acalmou. Foi então que eu ouvi o som inconfundível de passos apressados fora da sala. Então era isso que a troca de mensagens frenéticas significava, chamando reforços. Lucy, Dennis ainda nem tinha chegado ao quarto do hospital e já estava gritando pelo corredor. O agressor tinha chegado. Às vezes eu me preocupava genuinamente com o QI dele. Professor Jones, ao ouvir a voz do cofundador do fundo de bolsas de estudo, saltou para seus pés e correu para o corredor comigo. Querido, você chegou. Eu saudava Dennis com um calor incomum, entrelaçando meu braço no dele, apesar de o cheiro de colônia vencida e o uísque barato me fazer revirar o estômago. O professor estava me falando sobre uma aluna verdadeiramente notável, eu dizia docemente. A pobre menina passou por algo terrível, agredida e com tanto medo de falar. Eu já ofereci ajuda legal para ela, eu continuei. E acho que devemos criar um novo plano de patrocínio só para ela. Ela tem tanto potencial. Você chegou na hora certa. Dennis pescou, claramente atordoado pela mudança repentina no meu tom. Ele já não estava mais acostumado com a minha calorosidade, especialmente na presença de outras pessoas. Senhor Howard, está aí Kate, disse o professor Jones com emoção. Ela é inocente nisso tudo, uma aluna brilhante e dedicada. É simplesmente devastador o que aconteceu com ela. Ele tirou os óculos para limpar os olhos, claramente comovido. Eu dei um pequeno puxão no braço de Dennis, secando teatralmente o canto do meu olho. Vamos ajudar ela, Dennis, eu disse com uma voz suave e trêmula, sem lágrimas, claro, não estava tão comprometida assim. Dennis parecia aterrorizado, o que era totalmente justo. A armadilha estava se fechando, peça por peça, com o tom certo, as palavras certas. A cena se desenrolava diante dele. Ele finalmente entendeu a narrativa e não gostou nada disso. A realização de que ele acabará de ser publicamente enquadrado como um agressor se espalhou por seu rosto em estágios, confusão, negação e finalmente pânico total. E Kate e eu acrescentei gentilmente, todos querem te ajudar. Mas esse filho, ele é filho de um agressor. Você realmente quer trazer ele para o mundo? Isso pode arruinar seu futuro, e a criança vai crescer sofrendo, sempre carregando a verdade sobre sua origem. Não é tarde demais, você ainda tem tempo. O que diabos está acontecendo com você? Dennis estourou, seu rosto ficando pálido. Essa decisão é dela, não sua, eu gaspava, meu tom inocente e traído. O que você está dizendo, Kate? Ela é apenas uma vítima. O professor Jones me interrompeu, sua raiva visível em seu rosto. Senhor Howard, ele disse firme, Kate é uma estudante, uma criança. Nossa obrigação é protegê-la de cometer erros irreversíveis. Dennis estava tremendo, o peito subia e descia, os punhos cerrados. Ele estava a apenas alguns batimentos cardíacos de explodir. E não se esqueça, eu adicionei doce, a polícia já disse que vai coletar uma amostra de DNA do bebê para ajudar a identificar o agressor. Esse é um grande passo em direção à justiça, não é? Os olhos de Dennis se fixaram nos meus, arregalados e queimando de raiva. Vivian deu um passo à frente, recitando como se fosse uma oráculo de tribunal. De acordo com o Código Criminal Estadual, o abuso é definido como uma relação sexual não consensual envolvendo força, ameaça ou coação. A pena varia de 3 a 10 anos de prisão. Circunstâncias agravantes podem resultar em sentenças superiores a 10 anos, incluindo prisão perpétua ou até pena de morte. E isso foi o estupim final. Dennis se lançou para o lado da cama de Kate e a agarrou pelos cabelos. Diga, fale, quando diabos eu te agredi? Perfeito, ainda melhor do que eu imaginava. Não é assim, Kate soluçou, agarrando o pulso de Dennis enquanto suas lágrimas caíam. O que você e Kate? Eu cambaleei para trás, me apoiando na parede, fingindo desmaiar de devastação. Lágrimas desciam pelo meu rosto, claro, não eram reais, mas pareciam convincentes o suficiente até eu quase me convenci. Kate, você... O professor Jones agarrou o peito, ficando pálido como giz. Não, Dennis, me diga que isso não é verdade. Eu gritei, agarrando seus ombros e sacudindo-o violentamente. Me diga que esse bebê não é seu. Me diga que você não é um agressor. Toda a dor que eu enterrei por anos, a humilhação, a traição, o silêncio, explodiu à superfície naquele momento.
Meus gritos eram reais, minha fúria era real, minha atuação foi letal. Dennis ainda tinha Kate pelos cabelos, e cada vez que eu o sacudia, a cabeça dela se movia junto. Kate gemia completamente sobrecarregada, só se agarrando ao seu pulso, enquanto seu rosto pálido se contorcia de dor. Dennis levantou a mão livre e a atirou em direção a mim. Ele estava prestes a me bater, mas eu estava pronta. Quando os braços dele se moveram para frente, eu cambaleei para trás, fingindo perder o equilíbrio e puxei a cintura da calça dele. Então caí no chão com força, o suficiente para me machucar, uma pilha perfeita e patética. Gritos ecoaram pela porta. Hoje Dennis estava usando calças de moletom, então quando eu o puxei no meio do movimento, sua cueca de estampa de leopardo e o traseiro pálido e caído estavam repentinamente à mostra. Os gritos ecoaram pela sala. Eu explodi em lágrimas, apontando dramaticamente para ele com a mão trêmula. Como você pôde fazer isso comigo? Como você pôde? Depois de todos esses anos de preocupação com você, com a criança. O que eu fiz para merecer isso? Vocês dois me traíram assim. Dennis, momentaneamente atordoado, se apressou para puxar a calça para cima, tropeçando, como um vilão de sitcom pego no meio de um caso extraconjugal. Vivian, sempre eficiente, já tinha aberto a porta do quarto do hospital, e a câmera do celular dela gravou tudo, desde a minha queda emocional até a humilhação de Dennis. No corredor, enfermeiras e curiosos se reuniram com os olhos arregalados. Oh meu Deus, é o cara que financia o programa de bolsas. Você ouviu o que ela disse? A garota estava disposta. Hugh, ele deve estar na casa dos 40, isso é nojento. Com licença, policial. Vivian disse suavemente, se aproximando. Fui eu quem fez o primeiro relatório. Agora temos confirmação visual de que esse incidente pode estar relacionado com a agressão. Aqui está o vídeo. O que agressor? O que vocês estão falando? Dennis gritou. O pai de Dennis, Lucas, entrou na sala, seu rosto vermelho de indignação. Ele tinha vindo ver o neto, mas agora estava assistindo sua herança se desmoronar. Houve claramente um mal-entendido, Lucas gaguejou, forçando um sorriso. Somos boas pessoas, temos feito doações para ajudar estudantes carentes por anos. Senhor, disse o policial calmamente, por favor, sente-se. Vamos conduzir uma investigação completa. Se seu filho for inocente, isso virá à tona, mas se ele não for, ele será responsabilizado. Lucas empalideceu. Isso é uma questão de família. Essa mulher, ela só está tentando nos extorquir porque temos dinheiro. Ela está difamando meu filho. Ele se virou para Kate, com os punhos cerrados, avançando na direção dela. 2 policiais rapidamente intervieram, empurrando para trás. Senhor, você está interferindo em uma investigação policial. Por favor, sente-se. Isso é um problema familiar privado. Que direito você tem de interferir? Lucas gritou, tentando afastar os policiais. Esse é o seu segundo aviso, Vivian disse calmamente, dando um passo à frente. De acordo com a lei, obstruir um policial no exercício de suas funções está sujeito a uma multa e até 10 dias de detenção. Devo continuar? Lucas abriu a boca novamente, mas a fechou e se deixou cair na cadeira mais próxima, lançando olhares furiosos para Kate. Como Kate estava impossibilitada de se mover, a polícia ouviu ali mesmo no quarto. Eu soluçava tremendo, detalhando tudo desde o começo, a traição dele, o abuso, o espiral. Minha performance estava tão convincente que quase desmaiei de quão real parecia. Dennis apertava a mandíbula tão forte que pensei que seus dentes poderiam quebrar, mas com 2 policiais uniformizados na sala, ele não ousou dizer muito. O professor Jones estava caído no canto, completamente desmoralizado. A brilhante estudante de bolsas de estudo que ele defendia com tanto orgulho se revelou uma amante, uma mentirosa e uma bomba jogada diretamente no casamento de outra pessoa. Eventualmente, durante o interrogatório, a verdade foi desvendada. Dennis estava tendo um caso com Kate, a mesma aluna que ele patrocinava. Kate estava grávida de 4 meses e havia inventado a história do abuso para proteger sua reputação e seus planos futuros. Quando a esposa de Dennis descobriu o caso, ele perdeu o controle e agrediu tanto ela quanto Kate em um acesso de raiva. Agora, um escândalo doméstico disfarçado de acusações criminais. Finalmente a cortina caiu. Eu me levantei, sequei os olhos e joguei o acordo de divórcio no colo de Dennis. Assine. Os policiais já tinham saído, restando apenas o silêncio. Sua arrogância tinha desaparecido. O caso extraconjugal foi revelado, a violência estava documentada. A única coisa que ele ainda tinha para discutir era o dinheiro. Eu não tenho nada, ele cuspiu. Tudo que eu tenho são dívidas. Dê uma olhada no acordo novamente, eu disse calmamente. Ele deu uma olhada rápida no documento. Vivian o revisou exatamente como eu pedi. Dennis Howard não seria responsável pela pensão alimentícia. Eu, Lucy Howard, não faria nenhuma reivindicação sobre os bens sob o nome dele. Eu também não teria responsabilidade por dívidas conjugais contraídas durante nosso casamento. Dennis riu amargamente e me lançou um olhar triunfante, como se tivesse acabado de ganhar um prêmio que eu não sabia que estava competindo por. Não venha rastejando de volta, ele me avisou. Você vai se arrepender. Eu sorri. Você já disse isso antes.
Ele assinou com um movimento exagerado. Vivian revisou o documento e assentiu. Vamos finalizar tudo no tribunal amanhã às 9h30. Foi feito. Toda a papelada foi finalizada rapidamente. Eu me mudei de volta para a casa dos meus pais. Angela, que tinha sido criada principalmente pela minha mãe e por mim desde o início, se adaptou à vida sem o pai de maneira surpreendente. Houve uma pequena onda de escândalo online sobre Kate, mas a universidade varreu tudo para debaixo do tapete antes que pudesse se espalhar. O dia da mudança teve seu próprio drama. A mãe de Dennis tentou pegar minhas joias, literalmente abriu meu cofre sem permissão. Uma pena para ela que eu já tinha trocado a combinação. Quando ela não conseguiu abrir, tentou carregar o cofre inteiro. Infelizmente para ela, o cofre era mais pesado do que parecia. Ele caiu em seu pé, quebrando os ossos de forma limpa. Para piorar, Ana é diabética. Se conseguirão salvar o pé, bem, isso agora depende do destino. Dennis e seu pai contrataram uma enfermeira para ela, a levaram ao hospital e não deram mais notícias. Quando contei para minha mãe, ela revirou os olhos. Seu pai e eu estávamos cegos, ela zombou. Achávamos que aquela mulher era decente. No fim, ela é só uma atriz de primeira, sempre reclamando de suas enfermidades. Bem, ela conseguiu o que queria. Agora está tudo bem, mãe, eu disse. Vamos nos mudar para casa nova em alguns dias. Você acha que eles vão aparecer procurando problemas? Aquela mulher era tão mesquinha, rasgava toalhas de papel ao meio para que durassem mais. Eles não voltarão. Ela olhou para mim desconfiada, mas ficou em silêncio. Seja lá o que você decidir de agora em diante, ela finalmente disse, seu pai e eu te apoiamos totalmente. Você nunca estará sozinha. Obrigado, eu sussurrei. O que eles não sabiam era que eu já tinha assinado com uma nova editora. Agora eu era uma autora em tempo integral, escrevendo romances de acordo com o cronograma, o que me dava uma renda constante. Meus dias estavam ficando mais calmos, mais estáveis, mais livres. Querida, a investigação está em andamento, Vivian me disse uma tarde enquanto tomávamos café. Deve fazer manchetes em alguns dias. Provas sólidas? Provas inquestionáveis, confie em mim. Eu sorri. Dennis passou anos vivendo de forma imprudente, convencido de que nunca enfrentaria consequências. O negócio de reparação de automóveis deles cresceu muito, não só por causa da habilidade, mas também por causa de atalhos, fraude e negócios nos bastidores. Eles cortaram custos, venderam trabalho de má qualidade, lavaram dinheiro com oficiais corruptos, enterraram concorrentes usando todas as trapaças do livro. Cada ato deles seria suficiente para mandá-lo para a prisão. Quanto tempo você acha? Eu perguntei. No mínimo 3 anos. Se tiver sorte, 3 anos, Vivian respondeu. Isso é tudo? Depois de ele ter roubado 7 anos da minha vida, eu ri. 7 anos da minha juventude e ele vai sair com 3 em uma prisão de segurança mínima? E Kate? A foto foi enviada, deve estourar a qualquer momento. Kate tinha me enviado uma foto de hotel dela com Dennis, tentando me provocar. O que ela não notou foi a parte inferior da cortina, onde um par de pés de outro homem em chinelos era visível. Eu tinha guardado aquela. Você enviou exatamente como eu pedi. Exatamente, Vivian confirmou. A foto foi ampliada com um círculo vermelho ao redor dos chinelos. Então, eu avisei Dennis. Enquanto Kate estava com aquele homem, ele a pegou no flagra. Eu assenti com aprovação. E ela foi expulsa há muito tempo. Ela decidiu manter o bebê, mas a notícia é que Dennis não quer se casar com ela. Os pais deles só querem o bebê. E Kate concordou. Ah, ela concordou, supostamente por 100 mil. O acordo é ter o bebê, fazer o teste de paternidade. O homem na foto do hotel era o ex-namorado dela do ensino médio. Ele financiou a educação dela por anos, mas assim que Kate entrou na faculdade e se acostumou com o luxo, ele não conseguiu acompanhar. Ele se virou para o jogo para tentar manter as contas em dia. Kate o largou e então se agarrou a Dennis. Eu escutei em silêncio enquanto Vivian explicava tudo. Eu percebi que muito da vida se resume a escolhas pessoais. Algumas pessoas buscam poder, outras buscam amor, algumas buscam atalhos. Eu estava feita com a busca por qualquer coisa e com certeza estava feita com olhar para o passado. Depois de me mudar para nossa casa nova, a vida parecia que finalmente tinha pressionado o botão de reiniciar. Angela se adaptou à nova escola com facilidade, fez amigos rapidamente e todos os dias voltava para casa sorrindo de alegria. Mamãe, ela dizia frequentemente, nossa casa nova é tão bonita, tão acolhedora. Ao vê-la rir assim, senti algo dentro de mim curando lentamente. Eu estava recuperando a força que não percebia que tinha perdido. Vivian ficou em cima do caso financeiro de Dennis, acompanhando cada desenvolvimento. 6 meses depois, ele foi condenado a 4 anos e meio de prisão. Seus bens foram confiscados para pagar as dívidas. Quanto a Kate, depois de dar à luz, o teste de paternidade revelou que o bebê não era de Dennis. A notícia a destruiu. A família de Dennis se voltou contra ela imediatamente, tratando-a como uma praga. Seus próprios pais, drenados pelo escândalo e incapazes de sustentá-la, a levaram de volta para o interior. Ela desapareceu de nossas vidas para sempre.
Eu, por outro lado, voltei a escrever, desta vez colocando toda a minha verdade em cada página. Foquei em histórias sobre mulheres e famílias, sobre desgosto e renascimento. Meu primeiro romance, inspirado nas ruínas do meu casamento e na história de como eu me reconstruí, decolou em poucos meses, se tornando um best-seller. Os direitos cinematográficos foram vendidos quase imediatamente. De repente eu era uma autora em tempo integral, com uma renda estável e independência financeira completa. Vivian continuou sendo minha rocha. Ela passava frequentemente revisando contratos, colocando a conversa em dia com chá e trocando fofocas. Angela começou a chamá-la de Mamãe Vivian, um apelido que derretia os dois. Às vezes, eu penso que se não fosse por Vivian, talvez eu nunca tivesse saído da escuridão. Com os royalties dos meus livros, comprei uma casa pequena para meus pais, fora da cidade, uma casa aconchegante cercada por flores e árvores frutíferas. Angela adorava correr pelo jardim depois da escola, descalça e livre. E às vezes, tarde da noite, quando o mundo está quieto e parado, eu penso naquela mensagem de texto às 2 horas da manhã de um estranho. Se não fosse por aquela mensagem, talvez eu tivesse permanecido naquele casamento afundando, me afogando silenciosamente por anos. Sinto como se tudo tivesse se fechado em um ciclo completo. Cada ferida, cada traição, cada mentira, tudo isso me empurrou para uma vida melhor. Adeus, Dennis. Adeus, passado. Eu finalmente sou livre.